A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese, com o momento pedagógico, com a lição de Discipulando. Hoje, queridos professores, nós estamos aqui com vocês, trazendo algumas dicas pedagógicas da lição 7, que tem por título A Mensagem de Jesus, o Reino de Deus. A paz do Senhor, irmã Kédima, seja bem-vinda, minha amada. Paz do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor, queridos professores da EBD. É um prazer estar com vocês e esperamos que seja um tempo de muito aprendizado para todos nós. Amém, graças a Deus. Querido professor, hoje, para a nossa aula de número 7, nós teremos alguns objetivos que é importante que o professor, né, tenha sempre em mente de colocar no seu planejamento esses tópicos, né, demonstrar a importância do ministério de João Batista, precursor do Messias, expor o perfil do Messias esperado pelos judeus e o de Jesus de Nazaré, o real Messias ou Cristo. Descrever o reino de Deus, bem como os sinais e o perfil dos cidadãos desse mesmo reino. Querido professor, esta lição nos traz conhecimento sobre João Batista, que foi um importante precursor do Messias, né? Anunciando a vinda do Cristo e convidando o povo à convenção. Nós vemos aqui, querido, que João Batista, reconhecido como profeta de Deus, ele desempenhou um ministério árduo, porquanto, como profeta, denunciava o estado pecaminoso do povo e de autoridades. Nós vemos aqui, querido, que nesse contexto brota o caráter íntegro de João Batista, que mesmo diante da morte, né, queridos, não renegou o padrão da ética cristã. E vemos aqui que sua vida nos instrui a resistir às concessões éticas e permanecer firmes, alicerçados nos valores do reino de Deus. Nós veremos aqui, queridos, o perfil do Messias esperado pelos judeus e o de Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isto, por estes, por estes objetivos, queridos professor, por tudo que está sendo aqui passado para as suas aulas, sabendo que o quanto é importante as dicas pedagógicas que vêm somar, que vêm ajudar nas suas aulas. Mas, querido professor, como dica pedagógica para esta lição, nós temos aqui, nós sugerimos um quadro comparativo para você trabalhar, querido professor, já lá no tópico 3, né? Que você vai reproduzir o quadro a respeito do estabelecimento do reino de Deus, os conceitos e os sinais. Nós vemos aqui, querido professor, que o reino de Deus significa o reinado ou o governo de Deus sobre todas as coisas. É interessante, professor, para que possa ser feito esse quadro comparativo, você pode estar utilizando o Data Show, né, o retroprojetor lousa, e faça cópias para os alunos sobre esse assunto, é muito importante para que o aluno possa ter até mesmo o conhecimento prévio, né, desses conteúdos que vai ser trabalhado na lição. Pode ser inseridos no grupo do WhatsApp, já esse material, para que os alunos possam estar já absorvendo esse conteúdo, né, esse conhecimento. Então, é muito importante, querido professor, se você não disponibiliza de um data show, mas nós colocamos aqui que você pode estar usando o quadro branco, né, que vai lhe ajudar com certeza. Então, você vai explicar que o reino dos céus, ele tem aspectos presentes e futuro, e nós, como igreja, precisamos viver os valores do reino de Deus, de uma maneira intrínseca e em nosso dia a dia. Então, querido professor, nós ficamos aí com essas dicas e quero passar agora o que é que a nossa querida amada irmã Kedma tem para nós de dica pedagógica para hoje. Eu fiz uns apontamentos aqui, algumas sugestões que valem para todas as lições, certo? Não é exclusiva dessa, mas vamos começar a partir desse ponto que a senhora falou aí do tópico 3, né? Uma coisa que eu entendo quando a gente fala de novos convertidos é que a gente precisa
estimulá-los e ensiná-los a manejar a palavra de Deus. E eu percebi nessa lição que ela, como todas as outras, mas me parece que nessa aqui tem mais, existem muitos versículos, né, de referência sobre esse assunto do qual a lição está tratando. Então, a minha primeira dica é: faça uma lista dos versículos que falam e explicam sobre o reino de Deus e entregue essa lista aos seus alunos. Essa mesma dinâmica e proposta que a irmã Rosimar apresentou aí no começo, o irmão pode acrescentar uma lista de versículos. Ó, querido aluno, esses versículos aqui, todos eles falam sobre o reino de Deus. Esse é um assunto muito importante, precisa ser abordado, né, com os novos convertidos. Eles precisam entender por que fazem parte do reino de Deus. E esse material, essa lista de versículos, pode ser um apoio muito importante para que eles continuem a conhecer e a estudar, se interessem por estudar sobre esse que eu entendo que é um dos temas mais interessantes dessa revista. Essa lista pode ser digitada, se você tiver como fazer, imprimir, né? Talvez pedir auxílio da secretaria da sua igreja, da sua congregação, ou se não for possível, faz escrito mesmo, num papel arrumadinho, com a letra legal, e dá certo, entrega aos seus alunos, eu tenho certeza que eles vão gostar. Uma outra dica, e aí essa é a anterior realmente a essa que eu acabei de falar, é com relação à interação com os nossos alunos. Lembrem-se, nós somos professores de novos convertidos. Neste reino, né, que nós estamos estudando nessa lição, e esse reino tem práticas diferentes, tem hábitos diferentes, e esses alunos precisam ser ensinados. Uma forma de você fazer isso é interagindo com eles, procurando saber como foi a semana, como eles passaram, como está indo a vida cristã, né, na família, no trabalho, na escola, dependendo da idade dos seus alunos. E aí, você, professor, é um forte aliado do seu pastor e do líder do DENOC, nessa concretização, no ato de apacentar mesmo, sabe? Essas novas ovelhas que a igreja está recebendo. Então, você tem um privilégio, que é de colaborar com a educação, com a edificação da fé que esses novos crentes abraçaram. E estando próximo deles, tendo essa ligação mais próxima, isso vai ser mais facilitado. E como eu já tinha dito, estimule seus alunos a manusearem a Bíblia. Geralmente são pessoas, né, os novos convertidos, são pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Então, você pode, com eles, explicar direitinho a diferença dos livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois, ao longo do trimestre, ao longo das aulas, você ir organizando na cabeça do seu aluno a ordem desses livros, para que a gente tenha realmente um cristão que maneja bem a palavra da verdade. E você, professor, pode ser o exemplo, né, o modelo que ele vai seguir para ter interesse em conhecer mais a Bíblia, em conhecer a palavra de Deus. Espero ter ajudado aos queridos professores, que Deus abençoe vocês e que tenham aulas maravilhosas com a presença do Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência. Amém, irmã Kedma. Graças a Deus, professor, por estas dicas pedagógicas, né, da lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao DENEC pela confiança. Irmã Kedma, com as suas considerações finais, querida. Muito bem, eu quero agradecer, irmã Rosimar, pelo convite, aos irmãos do DENEC também, né, que autorizam a nossa participação, confiam na nossa participação, e do fundo do coração, desejo que Deus oriente e estimule, né, que a presença do Senhor seja um estimulante para todos os professores. Eu penso que qualquer professor tem uma missão muito nobre, e quando se trata de professor de escola dominical e da classe de novos convertidos, mais ainda, porque nós estamos lidando com o início da igreja, né? A base da igreja, além das crianças e os novos convertidos que podem ser encarados como crianças. Então, que Deus abençoe a todos vocês e obrigada mais uma vez pela confiança. Fiquem com Deus. Amém, professores. Queridos, este canal ele é abençoado e ele é feito, professor, para você. Então, compartilhe, né? Se inscreva, pois aqui traremos sempre dicas pedagógicas para a sua aula. Que Deus abençoe e até o próximo podcast.